Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 7 de janeiro de 2026, quarta-feira. Estamos iniciando as nossas atividades na Casa de Abel Sebastião de Almeida. Primeira quarta-feira de atividades de 2026. E como eu tenho, o meu mantra é vamos que vamos. Temos muita coisa para fazer, muita coisa a estudar, né? Muitos compromissos a cumprir. E essa espiritualidade nos ajudar, não deixa dúvida de que conseguiremos. Então, vamos agradecer, meus irmãos, por essa oportunidade de nós estarmos aqui para este trabalho, agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, rogando que nos envolvam no manto de paz e de amor, agradecendo sempre a toda essa proteção que recebemos dos zelosos amigos da espiritualidade, desta egrégora de luz da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Bem, meus irmãos, antes de nós lermos a nossa obra, uma página da obra preparatória para os nossos trabalhos, eu quero lhes dizer que já temos à disposição na nossa Biblioteca José Naufel, a revista Ceasa de janeiro de 2026, impressa. Como vocês sabem, a cada edição nós fazemos 2 impressões coloridas, né? Matérias estão muito interessantes. Aqueles que desejarem ler em papel, estará na nossa biblioteca à disposição. E nós colocamos também à disposição nos grupos aqui da nossa casa, a nossa revista. E eu sempre peço, colaborem, escrevam algum artigo, façam algumas considerações, mandem para nós, né, avaliarmos a publicação, né, dentro das possibilidades, né, falem sobre algo que tenha acontecido na própria vida familiar, que às vezes acontece, temos relações familiares interessantes que envolvem, né, o plano espiritual, um sonho que tenhamos, que tenha sido bastante interessante para ser colocado no papel, por que não fazê-lo? Ah, mas eu não gosto de usar o notebook ou o computador. Pode escrever, escreve à mão, faz uma letrinha, uma caligrafia que seja possível, né, nós interpretar, e vai ser utilizado, isso não será problema, né? Não percam essa possibilidade. Bem, meus irmãos, então, outra coisa importante que eu quero lembrar, vocês sabem que o próximo livro, hoje, atualmente, nós estamos estudando nos domínios da mediunidade. O próximo livro será Recordações da Mediunidade, né, da Dona Ivone Pereira. Então, aqueles que não têm ainda a obra ou não usam a obra em PDF, né, porque alguns gostam de ler em PDF, né, não deixem de nos avisar antes, porque a Marisa precisa comprar. Eu não sei se ela tem algum exemplar na livraria, não tem, né? Então, não temos, então nós iremos comprar. Então, é só, por exemplo, aqui, quem não tem gostaria de comprar, só para a gente ter uma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. Então, já temos uma ideia, né? 5 pessoas estão certas, comprarão. A gente aí bota alguma coisa a mais, né? Uma quantitativa a mais. É uma obra também muito interessante. Vai ser possível nós aprendermos muito com essa obra. Bem, meus irmãos, eu vou então agora pedir à nossa irmã Luciana Richter que leia para nós o primeiro capítulo aqui desta obra, Mediunidade Nossa de Cada Dia, de Carlos Bacelli, né? E com as mensagens de Odilon Fernandes. Isso é pequenininho. Boa noite.
Então, do livro Mediunidade Nossa de Cada Dia, de Carlos Bacelli, a psicografia de Odilon Fernandes. Mediunidade suficiente. Podes não ser portador dessa ou daquela faculdade mediúnica de natureza ostensiva, mas não te esqueças de que já és dotado de mediunidade suficiente para que te faças sobre a terra intérprete do bem em favor de todos aqueles que sofrem. Movimenta, pois, de maneira consciente as possibilidades inerentes ao teu próprio espírito e serve sem esperar que nenhum fenômeno externo te exorte a fazê-lo. Curta e profunda. Eu disse que essa obra, Mediunidade Nossa de Cada Dia, ela tem mensagens curtas, mas mensagens que nos fazem refletir. Coloca assim, as questões para que nós aprofundemos. E também não toma muito tempo, às vezes uma leitura muito extensa, né? Ela acaba, às vezes, ofendendo um pouco a programação de estudo nosso. Eu estou muito satisfeito porque eu estou vendo que nós estamos começando a ficar mais próximos. E isso, então, não, até foi bom, falar baixo tem suas vantagens. Falar baixo tem suas vantagens, não foi estratégica. Não, não tem, nós vamos comprar. Por isso que eu pedi para... Ah, não, essa aqui? Não sei, a Marisa que sabe de cabeça. Tem? Marisa, depois está aqui para pegar, tá? Bem, meus irmãos, hoje seria o dia do nosso irmão José Soares. Ele estava programado para fazer o estudo do capítulo 25, Fixação Mental, dessa obra nos domínios da mediunidade que nós estamos estudando. Mas ele teve problemas de agenda, né? E então nós faremos o estudo e ele fará na próxima semana um estudo que nós faríamos, que é sobre psicometria, capítulo 26. Então, hoje vamos tratar do capítulo 25, fixação em torno da fixação mental. Realmente é um tema também muito interessante, que nós vamos ver ao longo do estudo como ele merece atenção. Como eu tenho feito sempre que é possível, né, que o tempo permite, foi um pouco corrido até, porque eu não sabia que precisaria apresentar, eu fiz uma tabela aqui com algumas referências cruzadas para um aprofundamento temático, né? Mais à frente nós fazemos um estudo um pouco mais aprofundado. Aqui entendam 337. Eu acho que é a melhor questão para tratar desse assunto. Aí não deu tempo, foi muito corrido, não deu tempo de eu fazer uma alteração. Mas, nos domínios da mediunidade, a obra que nós estamos tratando, capítulo 25, né, fala exatamente dessa questão, né? Da fixação mental, de como ela é danosa para o espírito, né? Como ela leva o espírito a situações tão dramáticas que chegam à ovoidização. Em Libertação, também de André Luiz, esse tema ovoidização, ele é tratado, e aí nós vemos como ele está vinculado à fixação mental. Instruções psicofônicas, também que é muito interessante, no capítulo 60, o Espírito Dias da Cruz explica como a mente se hipnotiza em torno de clichês do passado. É tão interessante que eu fiz um resumo aqui desse capítulo 60. Evolução em Dois Mundos,
se der tempo, ao terminarmos, eu quero pegar esses 2 capítulos aqui, o 12 e o 15, que vale a pena nós lermos, nós estudarmos, Evolução em 2 Mundos, que fala do monoidismo. No mundo maior, também fala a questão da alienação mental, grilhões partidos, né, que faz uma semelhança aos circuitos fechados, né, aquela mente parada no mesmo assunto, no mesmo tema, né, e no Livro dos Espíritos, como eu falei, a melhor questão como referência é a 337, mas é que eu não tive tempo, como eu falei, de alterar a tabela, então eu faço a referência agora. Como eu disse, nessa obra, Instruções Psicofônicas, né, o capítulo 60 é uma mensagem de Dias da Cruz. Então eu fiz um resumo. Essa mensagem foi recebida em 15 de julho de 1954. Então, os pontos centrais que o Dias da Cruz aborda nesse capítulo, eles estão alinhados com o capítulo 25 da nossa obra, nos domínios da mediunidade, e muito alinhados. Ou seja, Dias da Cruz nos coloca a mente como imã, né? Ele explica que a mente fixa funciona como um imã que atrai apenas as ondas mentais que guardam sintonia com a sua obsessão, criando um círculo fechado. Ele faz menção ao monopólio da atenção, que a fixação mental é descrita como um monopólio, onde a criatura perde a capacidade de registrar outros estímulos da vida espiritual, focando apenas no seu ponto de dor ou desejo, o que começa a gerar os problemas, inclusive, de ovoidização. Ou seja, os órgãos do perispírito começam a perder a sua funcionalidade, como que se atrofiam, e o próprio perispírito também ele atrofia a sua forma, vindo a ficar quase que do tamanho de um crânio. Criação de clichês. O autor espiritual, Dias da Cruz, menciona a criação de formas de pensamento ou clichês mentais que o próprio espírito projeta e passa a habitar, como se estivesse em uma tela de cinema mental ininterrupta. Terapêutica do trabalho, como condição para ajudarmos esse espírito, né? Assim como Aulus menciona, nós vamos ver isso, a reencarnação como choque, Dias da Cruz reforça que o serviço ao próximo é o melhor solvente para as cristalizações mentais. Isto aí é fundamental ter em mente. O serviço ao próximo, a caridade, né? Isto é a melhor forma, é o melhor solvente para as cristalizações mentais. Agora nós vamos entrar no nosso capítulo 25, que trata do entorno da fixação mental. Talvez eu pule alguma coisa que eu acho aqui que não é tão importante, tá? Para a gente não ficar só na leitura, mas vamos começar. No caminho de volta, procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação. Eles estão conversando com Aulus, no sentido de recolher a palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Muita vez, anotaram o fenômeno, buscando estudá-lo. Entretanto, para colaborar com o amigo, mais novo que eu nos serviços da espiritualidade, aderi ao assunto, animando-o com o melhor interesse. Ele está falando de Hilário, né? Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomara a alma desde a manifestação do estrangulador de Toscana, falou preocupado. Sinceramente, por mais me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro, há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Estará nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender
que depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair, subordinados à evolução. Como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnização da vida mental no tempo. E aquela outra parte que está em vermelho aqui, né, que tem a ver também com isso aqui, ou seja, onde a gente encontra mais isso é quando você vê aqueles espíritos que estão com ódio, que nutrem aquele sentimento de vingança, da vindita, e aquilo passa a ser um único móvel para eles, a única coisa que importa. E lá na frente eles acabam se, como nós falamos, ovoidizando, e se juntam, se ligam, né, às suas vítimas, e ficam com elas, né? Então é muito importante isso, porque passam às vezes uma encarnação ligadas, a sua vítima está encarnada, eles ficam presos a ela, obsidiando, parasitando, aquela vítima desencarna e eles continuam no plano espiritual jungidos à vítima. E nós vamos ver, mas no final, se der tempo, como André Luiz trata isso em Evolução em Dois Mundos. É muito interessante como André Luiz trata essa relação de parasitose, né, em Evolução em Dois Mundos. Simbolizemos o estágio da alma na Terra, através da reencarnação, como sendo valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo. A mais alta vitória. Essa é a mais alta vitória. A sublimação de si mesmo. É vencermos o homem velho que está em nós, é nos depurarmos. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzido às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda na direção da esfera superior, expressando-lhe o triunfo por elevação de nível. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, volta horizontalmente nos acertos da morte, para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie, para indeterminado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos, de toda a casta. Ante o interesse com que lhe ouvíamos a exposição, Aulus prosseguiu, depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. E daí vemos as missões de amor e renúncia, funcionando diligentes onde estacionam a desarmonia e a dor. E o problema da imobilização da alma tornou meu colega ávido de saber. O interpelado sorriu e considerou. Em nossa imagem, podemos defini-la como a propriedade possível. É que o tempo, para nós, é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos,
satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da expressão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. Quem já não teve a experiência, né, de ter feito uma intervenção cirúrgica, de estar, né, numa cama de hospital, como parece que o tempo se arrasta. Nós temos aquela dificuldade, começou o dia, você está ainda no meio do dia, você acha que, mas já devia estar noite, já devia ser noite. Por que está demorando tanto? Né? Porque é angustiante, são momentos difíceis. Né? Então parece que o tempo anda mais devagar, temos essa impressão. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico do nosso desajuste, de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante como sou o bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos, são amarguras e lágrimas. Quando nos não desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamo-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas chagas íntimas. Então veja a conexão disso aqui que Aulus está explicando com Dias da Cruz, com o que Dias da Cruz falou no capítulo 60, né, sobre a necessidade do trabalho. Quer falar? Pensei que você tivesse. E quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Não é difícil nós imaginarmos essas situações angustiantes da alma, né? Basta vermos nossa vida de relação. Como às vezes é difícil, não é, nós nos livrarmos de pensamentos recorrentes, né, que surgiram em função de situações que nos desagradaram. Às vezes são coisas simples e aquilo está lá recorrentemente nos atrapalhando, nos influenciando negativamente. Pronto. Vamos lá, Edna. É sempre difícil, né? A gente entrar em contato com uma pessoa casualmente e perguntar: olá, tudo bem? Como é que vai? Nunca a pessoa diz: estou ótimo, estou bem, estamos todos bem, não é? Começa um rosário desfiar um rosário de reclamação, né? Parece que aquela pessoa só vive em cima daquela estreita faixa que lhe incomoda. E a gente estava conversando hoje sobre reflexões que a gente fez nessa viagem, e a gente percebeu o seguinte:
As pessoas de coração mais duro, né? Elas são também muito arrogantes, elas são muito orgulhosas, porque o coração duro, ele se torna impenetrável aos bons sentimentos, a delicadeza no tratar, a delicadeza no fazer, a delicadeza no se comunicar com o outro, né? Então, tudo é muito cáustico para essas pessoas. E ainda, para fechar o assunto nesse particular, elas acham que a vida vai sempre ter que dar para elas aquilo que elas necessitam. Claro que aí tem um fundo de educação que foi exatamente pervertida nesse sentido, porque a gente tem que criar os filhos e educá-los dizendo que o mundo vai dizer não para elas, não é? Mas essas pessoas de coração duro, como eu vi algumas lá, não estou criticando, não vou citar nomes, mas são aquelas pessoas que criticam todos e esperam que aquelas mesmas pessoas e situações que elas estão criticando acorra a elas, levando aquilo que elas necessitam. E a gente sabe que a vida só nos responde com aquilo que a gente dá para a vida. Então, é isso aí. A gente passa a vida inteira sem fazer o bem. A gente passa a vida inteira sem orar. A gente passa a vida inteira sem comungar uma prece com Deus, sem saber, mesmo que a gente não conheça Deus, mas a gente não sabe nem pedir a essa criatura, quer dizer, a esse Criador, né? Criatura não, a esse Criador que a gente pega aquele livro Filho de Deus, da Joana de Ângeles, ela faz uma descrição tão bela em cada lição sobre Deus, sobre o amor de Deus e a energia de Deus, que se a gente souber, ela perpassa a nossa vida, ela tira essas doenças da alma, vai transformando essas cristalizações, porque a gente já está tendo coragem de chegar até a Ele. Então, essa coragem vai fazer com que a gente também tenha esse recado levado a esse Pai Criador, e a energia dele nos traz confiança, autossuficiência, nos traz o amor e a compreensão desse mesmo Deus. Bem observado. Essa questão da conexão com Deus, ela Deus é fundamental. Tudo. Deus é tudo. Entendeu? Deixa eu pegar aqui, Gisilda, senão... Só um instantinho. Ela já está levando. Obrigado, Ed. Falando sobre esse tema, nós tivemos a maior lição ontem, a Vivo e a Cores. Assim, a pessoa perguntar, como é que você vai? Não estou péssimo. Muita gente já não faz isso. Mas o Alberto, na segunda-feira, situação dificílima física, um homem que faz hemodiálise há 10 anos, o braço já não tem mais lugar, bem mais magro, ele passou por uma coisa, ele fez o transplante e perdeu o rim transplantado, que estava excelente, por conta de um atraso num procedimento que deveria ter sido feito. Retorna para uma fila. Ele está muito depauperado e ele diz assim, ele fez uma palestra que eu acho que arrancou lágrimas de todo mundo. E ele disse uma frase que eu acho uma legenda. Ele disse, eu não me permito dizer que eu não estou bem. Eu vi a minha filha do lado com o olho cheio de lágrimas, assim, também tocada profundamente. Por isso que às vezes os nossos problemas, isso é muito da gente, toma uma coisa gigantesca. É preciso que a gente fixe aquele momento. O Alberto foi uma lição importantíssima para todos nós. Alegre, com aquele chapéu, com uma camisa meio muito interessante, mas um homem de fibra, inegavelmente. De fé. Capaz de fé, e vou dizer, capaz de rir realmente, genuinamente. Fantástico. Qualquer outra pessoa estaria arrasando com a gente aqui. É verdade, né? Jesus lembrou bem. Alberto, um homem que está sem os dois rins, né? Sem expectativa, porque é muito difícil, que a expectativa agora racional para que ele consiga um rim, ela é muito pequena, né? E ele veio aqui e nos deu uma demonstração de fé. A coisa de uma semana, muito grande. Ele me mandou uma Ele mensagem. poderia estar fixado, né? Ele Exato. poderia estar exatamente com uma fixação mental negativa ali, porque ele chegou a ter um transplante, houve problemas ali na cirurgia que levaram a ele ter que retirar aquele rim que foi colocado.
Ele poderia estar ali desenvolvendo uma mágoa, um ódio, um rancor. Imagine como isso faria mal. Quantos não ficariam dessa forma? E a coisa de Brancebana é que teve um estado bem crítico e ele colocou assim, quase que eu tive um teco. O Gesilda não é nada demais, mas eu estou em pleno processo de desencarnação. Eu falei, para com isso. Não, mas não era uma coisa de lamento, era uma constatação. E ele, na verdade, ele agora está se sentindo muito mais animado, né? Assim, você pode dizer assim, isso contraria o estado físico dele, sem dúvida alguma. Mas é capaz de ainda dar aquela risada, de querer cantar. Eu vejo isso, eu fiquei muito sensibilizada. Mas isso é uma constatação. Isso é uma constatação, isso é um testemunho para nós, né? O Alberto, ele não nasceu desse jeito. Ele vem se trabalhando, ele vem se sublimando através das lutas que ele vem passando diante da sua vida, né? Então, hoje ele entendeu que ele não pode dizer que está mal, mesmo diante de toda essa luta, porque ele sabe que é exatamente necessário amansar o coração. É verdade. Entendeu? Porque todos nós gostaríamos de ser um Chico Xavier da vida, uma Madre Teresa de Calcutá, um isso, um aquilo outro, um Alberto. Mas alguém quer perder um rim? Alguém quer comer uma sopa com uma barata dentro, sem fazer uma careta para não desfazer a pessoa que tem aquele prato de sopa? A gente quer os louros, os espinhos a gente não quer, mas a vida nos devolve aquele que a gente está dando para ela, né? Perfeito. Helena, só para... Que é isso? Se não tiver mais ninguém, você desconectar, só para não ficar, senão a bateria vai embora. Aí fica contigo, Helena. Se alguém quiser falar, você faz a gentileza de... Pessoal, agora eu estava onde mesmo aqui? E quando a morte nos surpreende, né? Não foi isso? E quando a morte nos surpreende nessas condições, né? Acentuando-se-nos a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio. A criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante, reparem, ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesmo. Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais. E lembrei-as ao assistente, que nos disse atencioso: sim, a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se imobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. E qual o remédio mais adequado à situação? Inquiri respeitoso. Muitas dessas almas desorientadas, comentou o instrutor, por fim se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas, ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São os soldados feridos, buscando corresponder às missões de amor
que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha, para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. Essas são constrangidas. A reencarnação é compulsória, porque não tem jeito, é o remédio necessário. Questão 337 do Livro dos Espíritos. A experiência no corpo de carne em posição difícil é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interesse que o asilam no templo familiar. Aí vem a importância da família. Mas, nesses casos, a reencarnação será compulsória. Assim como um ato de violência, perguntou Hilário, com atenção. Que fazemos na terra, disse o assistente, quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardamos qualquer resolução do alienado mental no que tange às medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Após ligeira pausa, continuou. A reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico, e é por ele influenciada, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação. Os significativos apontamentos convidavam-nos a meditar e aprender. Impressionado, considerei. Em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança dos assuntos em que se lhes encravam as preocupações. E quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicóticos renitentes. Isso mesmo. Por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se veem, essas criaturas tornam a realidade de súbito? Perguntei com interesse. Nem sempre, respondeu o instrutor. E imprimindo novo entono à voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos, e que constituem para eles a medicação viável. É possível auscultar ainda a verdade de nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. Quase todas as perturbações congeniais da mente
na criatura reencarnada dizem respeito à fixação que lhe antecedeu a volta ao mundo. E, em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem do berço ao túmulo, em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos através das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Você vê esse termo extroversão bem aplicado aqui, né? Extroversão é tornar extrovertido, né? Fazer é aquela pessoa que consegue falar sobre aquilo que a angustia, sobre os seus problemas, consegue comunicar-se, e isso já é uma grande coisa. Ou seja, então esse mergulho na carne permite isso, permite essa extroversão, para que ele possa eliminar aquela fixação mental gradativamente. Porque a fixação mental leva exatamente ao contrário da extroversão. Leva à introversão. A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente, motivo por que a interrompemos. Então vejam como esse tema é um tema atualíssimo para nós. E eu aí preparei, eu não sei se isso vai dar certo ou não, e é um laboratório mesmo, né? Ver se nós gostaríamos de fazer, eu vou dar uma proposta aqui para nós de trabalho. Mas aqui eu tentei fazer um fechamento de tudo que a gente conversou, né? E se vocês tiverem uma outra frase também, seria bem legal para a gente conversar aqui, uma frase que busque sintetizar, né? Eu tentei sintetizar aqui, né? Botei lá, buscando um pensamento que resuma o que estudamos. A mente em fixação é um relógio parado em uma hora de dor. A reencarnação é um movimento que a convida a marchar novamente com a vida. Porque nós vimos a alusão ao tempo, né? A questão dessa diferença. Aquele que está com a fixação mental, o tempo para ele é diferente, caminha diferente. Mas o que eu quis falar com vocês ainda há pouco é exatamente sobre isso. Eu preparei um quiz, né? Que são aquelas perguntas e respostas, né? Sobre um determinado assunto, né? Para tentar provocar aqui também até mesmo um debate maior, né? Vamos ver se dá certo, né? Nós estamos com o tempo, são 20h11, né? Então, o quiz sobre o capítulo que a gente tratou, fixação mental, capítulo 25, nos domínios da mediunidade. Pergunta 1. O que ocorre com a mente quando ela se detém indefinidamente em sentimentos negativos? É o tema que nós estamos tratando, né? O que ocorre com a mente? Ela é desligada da memória para evitar dor? Ela sofre um processo de cristalização ou fixação mental estagnando-se no tempo? Ela acelera o processo de evolução? É a B. Resposta certa é a B. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. O tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico do nosso desajuste, né? Uma outra pergunta. Na analogia do combate, o que acontece com a mente que fracassa por rebeldia após a morte? O que acontece com a mente que fracassa por rebeldia após a morte? A. Sobe verticalmente para a vanguarda. B. Volta horizontalmente para a retaguarda entre os desajustados. E C. É forçada a uma reencarnação no mesmo dia. B. Resposta correta é a B. Se fracassa, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda,
onde se confunde com os desajustados de toda espécie para indeterminado período de tratamento. Pergunta 3. Como o tempo é percebido por quem está em sofrimento ou fixação mental? A. O tempo passa mais rápido. B. O tempo parece estar inexoravelmente parado ou cristalizado. E C. A percepção é idêntica do relógio físico. É o B. Resposta correta é a B. Em companhia do sofrimento e da expressão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. O tempo como que se cristaliza dentro de nós. É o que André Luiz nos ensina, né? É a mensagem que ele nos traz. Pois é, sabe que eu pensei em trazer um livro aqui para que acertasse tudo o que quis. Não ia dar certo, né? Que ia acabar no sorteio, né? Porque não tem uma dúvida, né? Aqui o assistente Aulus compara a criatura que se isola no próprio ódio ou dor. Como isso é comum, né? Então, aqui o assistente Aulus compara a criatura que se isola no próprio ódio ou na sua dor. A. Há um animal no sono letárgico da hibernação. B. Há uma chama que se apaga. C. Há um viajante perdido na névoa. Perfeito. Você vê que não estamos tendo divergência, né? Resposta correta é a criatura desencarnada, em si mesmando-se, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. A Karina, né, deve ter muitas experiências com clientes, né, Karina, de pessoas que estão nesse processo, né, de introversão completa, né, ensimesmados, né? Pergunta 5. Qual é a função da reencarnação para os espíritos em estado de prostração mental? A. Uma oportunidade de lazer. B. Sorrir. B. Um choque de longa duração para o despertamento e recuperação. E C. Um castigo para aumentar o sofrimento. É a B, né? Resposta correta é a B. A experiência no corpo de carne, obrigado, em posição difícil, é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Estamos no 50%, hein? Até agora não tem divergência, né? Pergunta 6. A reencarnação pode ser considerada compulsória em casos de alienação mental? A. Não. O livre-arbítrio impede qualquer ação externa. B. Sim, como um ato de amizade e assistência ao irmão irresponsável e enfermo. E C. Sim, mas apenas por razões punitivas. Todos concordam que é a C? Olha a pergunta, hein? A reencarnação pode ser considerada compulsória em casos de alienação mental? B. Então vamos ver aqui. A resposta correta é a B. E aqui tem um ponto, né, do que nós estudamos. À frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. E esse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor é o mergulho na carne, na reencarnação, né? E a questão 337 do Livro dos Espíritos, ela também nos dá um esclarecimento para isso. Olha lá, a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus?
pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Ou seja, aquele que está com uma fixação mental não tem condição de fazer escolha com conhecimento de causa, né? Então, isso tem condições de haver uma imposição, né? Pergunta 7. O que as perturbações mentais congênitas, como o autismo ou retardo, costumam indicar? A. Castigo divino sem causa anterior. B. Fixações mentais que antecederam a volta ao mundo. C. Apenas problemas genéticos puramente orgânicos. B. Resposta correta é a B. Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito à fixação que lhe antecederam a volta ao mundo. Esclarecimento dado por Aulus. 8. Qual o papel do amor dos pais em casos de crianças com limitações mentais graves? A. Infundir calor e vitalidade, servindo como medicação viável. B. Facilitar o desencarne rápido do espírito. C. Apenas prover sustento material. Essa também, né? Essa também, né? Essa também. Resposta correta é a A. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos, que constituem para eles a medicação viável. Então, como é importante, né? Como é importante esse calor, esse amor dos pais, esse acolhimento no seio familiar. Que Moisés desse é acolhido só pela mãe. O pai, Onde é que está o... Só, Karina, agora queremos um minutinho só, Karina. Pera aí, todo mundo tem. Aí traz um pouquinho da sua área aí para nós. Não, eu acho que assim, o amor dos pais, né? Tudo bem, acontece em muitas famílias, mas muitas que eu conheço e que eu já até atendi, normalmente o pai vai embora e deixa, né, para a mãe cuidar do enfermo ali no caso, né? São poucos os casos que estão os dois ali juntos, que seria o ideal, né? Mas não é assim que acontece sempre. É verdade. Infelizmente, né? Infelizmente. A Edna quer falar também. E é interessante a gente perceber esse cuidado, porque isso é uma coisa atual, não é? Atualíssima, né? Antes, essas crianças eram escondidas, não é? Elas eram escondidas. Inclusive tem uma história de uma rainha que ela era Down, entendeu? E só depois de muito tempo é que foram descobrir isso. Então a família deu um jeito lá nessa situação. Mas essa questão das crianças hoje, ela está sendo muito aberta. A Karina tem razão, a gente tem acompanhado essa questão dessa sintomatologia toda, né? E existem muitos pais que deixam a mãe com a criança e vão embora, não é? Ainda bem, mas assim, há mais um conceito, digamos, atualizado da sociedade com relação a chegar junto dessas crianças. Então já tem muitas sociedades, não é, que fazem essa formação para dar o apoio às famílias, não é? Não é isso, Karina? Eles se juntam e fazem uma sociedade para reforçar a coragem, porque não é fácil você esperar um filho e de repente, quando essa flor começa a desabrochar, ela começa logo a despetalar.
né? Então é uma coisa angustiosa. E normalmente os homens, eles não aguentam, eles não suportam esse tipo de coisa. É como se a mulher fosse a culpada por isso, né? Então, existe hoje já muito apoio no sentido da sociedade, quer dizer, uma visão melhor, né? Não é que esteja tudo resolvido, é uma visão melhor, né? Mas isso é hoje, porque antes eles eram escondidos, né? É verdade. Edmundo, a Glória queria também dar uma palavrinha. O que eu acho importante a gente entender é que também precisa se entender que a responsabilidade desses pais é alguma coisa que a gente pede lá atrás. A gente chega aqui com esses compromissos. Quando a gente fala de pais que abandonam crianças com problemas, isso é pinto perto da quantidade de mães solos que a gente tem no Brasil. De homens que não aceitam e não se responsabilizam pela paternidade, né? Isso é uma realidade brasileira. O homem não se sente ainda, né, socialmente, responsável pela paternidade. E a paternidade e a maternidade são coisas assumidas na nossa escolha antes reencarnatória, né? Então, assim, quando você assume esse compromisso de receber, né, um espírito que precisa desse nível de cuidado, de amor, de carinho, muito maior do que o outro, você está cometendo, assim, uma fuga absurda, né? Possivelmente você vai voltar que nem ele, porque você fugiu, porque, assim, você está recebendo alguém que precisa muito mais do que um filho normatizado, né? Ou aquela família normal. Você escolheu receber alguém, né, numa condição especial para se dedicar a ele, para fazer com que ele passe por essa trajetória reencarnatória com vitória. Então, assim, é muito complicado isso. Se as pessoas tivessem a consciência do que é a nossa escolha reencarnatória, não fariam isso, né? Então, os homens brasileiros, como você disse, a maioria não se preocupa, né? A gente fala da maioria porque a gente tem um histórico de uma quantidade absurda de mães solos. Então, o homem ainda não se conscientizou de que essa responsabilidade da paternidade é tão igual e tão importante quanto a da mãe. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. E essa situação, sabe, Glória, que foi falada, que a Karina levantou, a Marisa, ela todo ano, quando faz as entrevistas com as famílias, né, com as mulheres, principalmente, quem vem aqui são as mulheres, né, buscando, né, tentando receber a bolsa, né, elas têm um questionário, respondem ao questionário, mas a maioria delas, né, são sozinhas. Quando engravidaram, os homens saíram da vida delas, entendeu? Mas diga, Karina. Não, só para finalizar, eu vou falar que eu tenho um irmão que casou 2 vezes. A primeira separação, a mulher veio embora de Curitiba, deixou ele com 2 filhas de 9 anos, 2 meninas gêmeas, e ele terminou de criar. E no segundo casamento também houve uma separação, e o meu irmão ficou com a guarda definitiva da filha de 11 anos. Ele é que cria a minha sobrinha de 11 anos, inclusive eu estava lá 2 semanas por conta dela. E ela teve até aqui na segunda-feira, né? Então, assim, ele é homem e está criando a 3ª filha. É o contraponto, né? É uma exceção, mas é bom, né? Uma informação como essa, né? Porque mostra que há exceções, né? A regra. Bem, pessoal, vamos continuar que daqui a pouco nosso tempo já acabou. Então, essa aqui nós já vimos, né? Questão 9. Como as exigências sociais e domésticas ajudam o espírito em recuperação? A. Elas não ajudam e devem ser evitadas. B. Promovem a extroversão necessária para a cura das psicoses. E C. Servem para punir os erros do passado. É a B. E é interessante, né? Porque quando você leu essa parte antes, eu fiquei pensando numa proposta
numa proposta distorcida que a maioria dos pais tem com relação à criação normal dos filhos. Evita fazer trabalhos domésticos, evita fazer isso, evita, sua cama vai ficar desse jeito. E aí, a gente está vendo nesse livro, nessa lição, não é? Que é exatamente isso, compõe um dos itens para a recuperação dessa psicose. É verdade. É o jeito de os pais estarem agindo também junto às terapias que estão sendo levadas a essa criança. Correto. Bem, pessoal, agora o nosso tempo finalizou, já me avisaram lá, né? Também nós estamos nessa pergunta aqui, aí nós já falamos sobre ela, né? Que é a B, e a 10, para nós pensarmos o que ocorre com a memória de entidades fixadas em preocupações exclusivas. Tornam-se oniscientes, padecem de deplorável amnésia e assemelham-se a psicóticos, ou lembram-se de todos os detalhes de suas vidas passadas. Meio de bola. Perfeito. Olha, aqui é o seguinte, ainda bem que eu não trouxe livro, né? Tinha que haver livro aqui para entregar, mas é brincadeira. Mas eu achei que podia dar um pouco mais de motivação para a gente, né? Esse tipo de dinâmica, né? Foi um teste, né? Dando certo, eu vou falar também com os demais, né? Foi bom, então, que bom. Faltou falar da evolução dos mundos, mas fica aqui a proposta. Leiam a Evolução dos Mundos, capítulo 16, capítulo 12 e capítulo 15. Está ali naquela tabela de referência.